Eu quero cumprimentar você que nos assiste com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que vamos apresentar agora é um tema muito sério e eu de forma alguma quero tripudiar sobre a sua fé, sobre a sua crença, sobre a sua religião, de forma alguma. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver aqui 3 vídeos nessa tela de 3 ensinadores, podemos dizer assim, 2 são pastores e um é um apresentador de televisão que tem um profundo conhecimento também bíblico, e eles vão apresentar nos trechos que nós selecionamos aqui, como nós poderíamos definir. Eles vão apresentar uma colocação, uma afirmação que, segundo eles, é real, é verdadeira. Eles apresentam o assunto de forma mais abrangente, eles usam inclusive alguns textos bíblicos para isso, mas nós separamos aqui 3 trechos da fala desses homens, desses pastores, desses instrutores bíblicos, 3 trechos no qual cada um deles separadamente afirma que no céu os salvos vão encontrar, vão conhecer, vão poder adorar as 3 pessoas da Santíssima Trindade, conforme a crença da maioria das religiões cristãs e inclusive também de muitas religiões pagãs que creem nas suas variadas trindades. Eu quero me apresentar, meu nome é Roberto Mateus, após essa introdução, meu nome é Roberto Mateus da Costa. Eu me considero ainda um adventista do 7º dia, porque adventista não é aquele que só o é de nome, que tem o seu nome registrado na igreja. Assim como israelita não é aquele que nasceu de Israel. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Eu sou um adventista porque eu creio no advento, na segunda volta de Cristo, mas creio que ele virá também com o seu Pai, como nós vamos ver aqui na Bíblia, e com os santos anjos. Então, Jesus, o Pai e os santos anjos retornarão. Essa é a doutrina do advento. Por isso eu me considero um adventista. Eu também sou do 7º dia, porque eu creio na validade da observância do sábado, como o dia em que Deus descansou, santificou e abençoou. E eu creio que isso continua em vigor. Esse é um tema para outros estudos, inclusive nós temos alguns deles aí no nosso canal. Você pode se inscrever e você pode acompanhar na série Texto e Contexto. Nos primeiros vídeos você pode ter acesso a algum conteúdo sobre a validade da guarda do sábado. Mas o nosso tema hoje, ele é a Trindade. E mais especificamente dentro das colocações que nós vamos assistir aqui. Vamos realmente, eu me coloco no plural, na primeira pessoa do plural, porque eu também quero estar entre os salvos. Os salvos vão conhecer as 3 pessoas da Trindade no céu, ter o privilégio de conhecê-las pessoalmente, adorar a cada um deles. Vamos ver o que esses homens afirmam. Vamos assistir e depois nós vamos então analisar dentro das Escrituras. Vamos acompanhar. Eu e você só conseguiríamos entender perfeitamente o que é um Deus trino no céu. Enquanto isso, eu e você devemos apenas acreditar. Isso é suficiente para você e é suficiente para mim. Vamos crer, vamos adorar esse Deus trino, continuaremos sempre monoteístas. Mas nessa relação linda que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem, podemos aprender muito sobre as nossas relações, inclusive aqui na Terra. Acredite, no céu você encontrará Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você poderá adorar os 3, mas crendo em apenas um único Deus. Vamos agora para outro. Como eu disse, são 3, Talvez é familiar a você, esse pregador, esse pastor. E eu quero que você saiba um pouco mais sobre o que aconteceu em Cafarnaum, a vida de Jesus, como ele venceu a tentação,
como ele venceu o pecado, como ele venceu a morte e como ele te deu chance de viver outra vez e viver eternamente com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo no reino dos céus. Esse pastor também, igualmente o outro, mas de uma forma mais resumida, mais sucinta, ele afirma que nos foi dada a chance então de viver com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo no reino dos céus. Note bem isso que ele falou, no reino dos céus. É importante isso porque depois nós vamos analisar aqui alguns textos das Escrituras para ver se realmente essa afirmação ela procede. Mas vamos aqui assistir o terceiro então. Temos mais uma pergunta aqui que chegou por SMS. Quem mandou essa pergunta foi a Caroline Prado, ela é de Niterói, e ela diz o seguinte: a Nova Jerusalém será cercada com muros revestidos de pedras preciosas. Onde estará o trono de Deus e do Cordeiro? Professor, onde estará também o Espírito Santo na nova terra? Quando fala nova terra, Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém já vai estar aqui na terra. E Deus vai ter a sua habitação aqui na terra, professor? Aqui é o seguinte, quando lemos Apocalipse 21, o verso 1 diz assim, ó. Ou melhor, o verso 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então aqui menciona que a cidade santa, o paraíso, depois do período dos 1000 anos, vai descer aqui na terra. E Apocalipse 22, 4, ou melhor, 3, diz assim: já não haverá maldição nenhuma, falando da cidade santa. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então diz que o trono de Deus estará dentro da cidade santa. A cidade santa se instalará aqui no planeta, mas o trono de Deus dentro da cidade santa, de acordo com Apocalipse 22, verso 13. E o bonito é que no verso 4 diz assim, ó, eles, os servos de Deus, verão a sua face. Ou seja, nós poderemos ver a face de Deus Pai, de Jesus Cristo e por dedução também do Espírito Santo. Porque de acordo com Atos 5, 13 e 4, o Espírito Santo é Deus. Então, graças ao Criador, um dia teremos a oportunidade de conhecermos as 3 pessoas da Trindade. Muito bem, professor, muito bem. Nosso programa... Então, como você viu, é uma unanimidade na Igreja Adventista, que é a igreja da qual esses homens são pastores, são instrutores bíblicos, são pregadores, são muito queridos na Igreja Adventista. Eu fui excluído da Igreja Adventista por discordar deste ensinamento, embora já o tenha defendido muitas vezes quando era ancião da igreja, professor de escola sabatina, por muitas e muitas vezes eu defendi esse ensinamento. Mas por que agora eu estou falando contra? Vocês vão me entender. Porque aqui será colocada não apenas meramente a palavra humana. Nós examinaremos aqui alguns textos e não são os únicos. Vamos examinar aqui alguns, mas existem muitos outros textos que vocês podem buscar por vocês mesmos para entender que não é bem assim. No céu nós não encontraremos 3 pessoas da Trindade. Isso não está na Bíblia, isso é uma interpretação e nós vamos ver isso agora nas Escrituras. Antes de prosseguir, eu quero dizer o seguinte: eu não posso dizer que eu não tenho nada contra esses homens que apresentaram este tema da forma como eles apresentaram. Eu não posso dizer que eu não tenho nada contra eles, porque eu tenho. O que eu tenho contra eles? Eu tenho contra eles o ensinamento que eles estão transmitindo. Eu sou contra, totalmente contra. Eu não tenho nada contra a vida pessoal desses homens. Eles têm as suas famílias, suas esposas, filhos, toda uma membresia, uma irmandade que os tem em alta estima. Eu não estou aqui de forma alguma querendo desrespeitar esses homens. Não me entendam mal, por favor, não é isso. Mas nós queremos colocar aqui em questão o ensinamento que eles estão defendendo.
Será que este ensinamento ele é bíblico? Vamos então acompanhar agora para sabermos. O primeiro texto então que nós vamos analisar para comprovar se realmente no céu nós veremos uma trindade, ele está em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Provérbios 30, versículo 4, que diz assim: quem subiu ao céu e desceu? É interessante você parar para analisar aqui a pergunta que foi feita. Aqui não está perguntando quem foi a Jerusalém, quem foi a Lua, quem foi a Marte. Não, quem subiu ao céu. Dando uma indicação aqui, como você vai perceber no desenrolar do versículo, que esse céu aqui é uma referência à morada de Deus. Então o texto ele está dizendo: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Então aqui, o autor aqui desse capítulo 30 de Provérbios, que é Agur, filho de Jaque, de Massá, ele faz algumas colocações aqui com relação à divindade, colocando alguns atributos aqui em linguagem poética do Criador. Quem amarrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? E aqui, amado, é colocado para nós que no céu existe apenas um homem, um ser, né? Vamos dizer assim, um homem não, mas um ser. E este ser, ele possui também um filho. E aqui ele faz a pergunta: qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Mas essa evidência apenas é suficiente para comprovar para nós que no céu tem apenas dois como seres da divindade, o Pai e o Filho? Não. Não podemos basear a nossa fé, a nossa crença em apenas um versículo bíblico. Vamos analisar mais. Então vamos agora para Daniel. Lembre-se que eu disse que existem muitos outros textos, mas nós vamos aqui apenas analisar alguns. Daniel capítulo 7, versículo 9 até o 13. Preste bastante atenção para você ver se aqui você encontra um terceiro personagem além do Pai e do Filho, além do ancião de dias e do Filho do homem, que você vai perceber aqui. Continuei olhando Daniel na visão, né? Até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Esses são os anjos, né? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Aqui é uma linguagem profética que demanda um outro estudo mais detalhado. Mas foque nas partes que eu disse. Quem aparece aqui? Até aqui nós vimos apenas o ancião de dias e os milhares e milhares, miríades e miríades que o servia, né? Mas continue prestando atenção. Versículo 12, do capítulo 7 de Daniel. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Agora preste atenção no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui você vai encontrar várias outras referências nesse capítulo ao ancião de dias como o Altíssimo, como no verso 18, no verso 22, né? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, né? O versículo 27 também faz uma referência ao Altíssimo, o versículo 25. Então aqui nós vemos nesse capítulo apenas dois, lá no céu, com muitos tronos, mas em nenhum desses tronos, de todos eles, existia um terceiro componente de uma divindade sentado. Você vai chegar a essa conclusão quando nós chegarmos ao final deste estudo. Continue acompanhando conosco. Vamos agora para Efésios,
capítulo 5 e versículo 5. Lembre-se que tem vários outros textos. Tem o texto da visão de Estevão, no qual ele viu Deus e ao seu lado, Jesus Cristo, na visão antes de morrer. São vários textos que existem, mas nós vamos analisar apenas alguns aqui para o estudo não ficar muito longo. Efésios 5, verso 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Lembra que no vídeo de um dos pastores, aparece ali ele dizendo a salvação ela foi garantida para nos oferecer esperança de estar no reino de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Aqui nós vemos em Efésios 5, verso 5, que Paulo ele não coloca um terceiro componente aqui a quem pertence esse reino. Coloca apenas o reino de Cristo e de Deus. E coloca aqui as pessoas que não terão direito a este reino, Incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, Nenhum deles terá herança no reino de Cristo e de Deus. Eu não estava planejando citar o versículo seguinte, mas eu quero citar. E eu quero que você preste bastante atenção. Versículo 6, do capítulo 5 de Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, amado, amada, muito cuidado para que você não seja enganado com palavras vãs. O que eu estou dizendo aqui para você não é as minhas palavras, é o está escrito, é o verdadeiro está escrito. Na Bíblia você não vai encontrar um reino pertencente a 3 pessoas da Trindade. Não vai. Você pode ler a Bíblia toda, fazer a sua pesquisa pessoal, acompanhada de oração, de profunda reverência e exame de coração, arrependendo-se dos seus pecados, suplicando a Deus misericórdia pela sua alma, para que você compreenda essa verdade, porque ela é clara e cristalina nas Escrituras. Eu quero agora acompanhar com você alguns textos no livro de Apocalipse, que mostram de forma também muito contundente que o que esses homens apresentaram aqui não é bíblico. Eu lamento em dizer isso. Eu gostaria que eles falassem diferente, porque eu amo essa igreja. Eu nasci e fui criado nessa igreja. E jamais gostaria de ter enfrentado essa profunda decepção de saber que essa igreja um dia abandonou os princípios verdadeiros com relação a este assunto da divindade e ela aceitou a doutrina da Trindade, que é uma doutrina antibíblica, é uma doutrina contrária às Escrituras. Mas, infelizmente, existe toda uma teologia que tenta fundamentar que existe uma trindade, E esses homens estão defendendo essa teologia. Mas, como nós já dissemos, ela não é bíblica. Agora eu quero que você acompanhe o capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 13, que diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu, olha só, não são meramente seres humanos terrestres que estão envolvidos aqui neste texto, não. Preste bastante atenção na gravidade, na seriedade e na clareza desse texto. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, olha o que eles diziam em aclamação de adoração, em uníssono: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, se os anciãos, nessa visão que João teve lá no céu, eles já adoram somente aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, como acreditar que nós, se um dia formos aos céus, adoraremos a 3, sendo que hoje essa adoração já não acontece lá no céu? É uma pergunta intrigante, não é mesmo? Mas vamos continuar analisando mais alguns versos aqui em Apocalipse. Capítulo 6, agora versículo 16. Vamos ler do 15, que diz assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Lembra de Daniel, que nós lemos, o ancião de dias que se assentou no trono? Lembra do Filho do Homem que vimos lá em Daniel? É o mesmo aqui o Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, quando viu Jesus, pouco antes ali de ser batizado.
Então aqui nós vemos claramente que por ocasião da volta de Jesus, muitas pessoas de todas as classes, grandes, poderosos, escravo, livre, ricos, eles vão fugir da presença desse Deus grandioso e do seu Filho e vão pedir aos montes que caiam sobre ele e escondam o seu rosto daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E aqui o plural se refere aos dois personagens anteriores aqui apresentados no versículo anterior, versículo 16. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, amados, não vamos fazer interpretações tendenciosas das Escrituras e também não vamos crer nessas interpretações, por mais que elas venham de homens que respeitamos, que amamos, que trazem muitas mensagens importantes das Escrituras, que esclarecem muitas dúvidas e muitas perguntas de forma correta, categórica, mas neste ponto estão equivocados. Vamos continuar analisando aqui o livro de Apocalipse. Vamos agora para o capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então agora eu faço uma pergunta a você que assiste. Eu não quero tomar as conclusões que você deve tomar. As minhas eu já tomei. Eu estou apenas aqui apresentando a você a verdade bíblica. O correto está escrito. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Durante o milênio, os salvos serão sacerdotes de quem? De uma trindade? De Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Eu não estou aqui excluindo a existência do Espírito Santo. Por favor, não entenda isso. Ele tem o seu papel, ele tem a sua função, mas precisamos entender corretamente esse assunto para não colocá-lo em um lugar indevido, onde ele não está. Aqui nas Escrituras, nós encontramos que os salvos, durante o milênio, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, que em vários momentos aqui no Apocalipse é apresentado como Cordeiro. Capítulo 21, versículo 22, falando sobre a cidade santa, o apóstolo João, o profeta e apóstolo amado João, descrevendo a cidade santa, no versículo 22 ele dá um detalhe interessante, ele diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 22. O santuário da cidade santa será o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não existe trindade aqui, querido. Certa vez eu vi um pastor, eu tive a infelicidade, logo que eu descobri essas questões e tentei apresentar para algumas pessoas na classe da Escola Sabatina, na qual eu era professor e um dos anciãos, quando eu tentei apresentar este assunto, o pastor que estava ali tentando me dissuadir, lançar por terra o que eu estava dizendo, ele mencionou que o Espírito Santo não aparece em Apocalipse porque ele está na terra. Queridos, isso é tripudiar da palavra de Deus. As visões que o apóstolo João teve foram visões futuristas. Isso é limitar o poder de Deus em revelar o futuro ao profeta que apresentava a mensagem. Quando o profeta foi reportado ao futuro, à eternidade, ele não viu uma trindade, querido. Você pode esmiuçar o Apocalipse, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e você não vai encontrar uma trindade no céu como esses homens queridos apresentaram. Eu gostaria que eles pregassem diferente, mas eu temo que isso não vai acontecer. Mas por isso não acontecer, você vai continuar seguindo, acreditando, dando ouvidos a quem? É uma séria pergunta que você deve fazer a si mesmo. Vamos ler mais 2 textos e assim vamos encerrar. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 1 a 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quem estará reinando neste paraíso bonito, onde aqui é apresentado o rio da água da vida que nós vamos tomar, aquela água cristalina que proporciona vida eterna, juntamente com o fruto também que vamos ver daqui a pouco. Quem estará reinando nesse lugar maravilhoso que você e eu teremos oportunidade de desfrutar se aceitarmos a Jesus, se aceitarmos a Deus, se aceitarmos a verdade da palavra de Deus? Quem estará reinando nesse lugar é Deus e o Cordeiro, o Pai e o Filho, o Todo-Poderoso e Jesus, o seu Filho.
o ancião de dias e o filho do homem. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Será que João esqueceu o terceiro aqui, amado? Amada? Você que agora acompanha esse vídeo e eu não sei a sua reação, se você está estarrecido ou se você está ignorando, como tantos outros que você talvez já viu e ignorou, ou se para você isso é uma novidade. Eu te pergunto, será que João esqueceu aqui a terceira pessoa da Trindade? Em dois textos tão próximos aqui, versículo 1 e versículo 3 de Apocalipse 22, e todos os outros aqui que nós já lemos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nessa cidade, nesse paraíso, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aquele primeiro pastor que nós mostramos, ele disse que nós contemplaremos a face de Deus. A face de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele até faz um sinal assim, com a mão. Mas aqui no versículo 4, que João vem dizendo, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Logo no versículo anterior, querido. Por isso que nós precisamos examinar as Escrituras por nós mesmos. No versículo anterior vem dizendo que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O nome de quem você quer na sua face? O nome de uma trindade? Você quer em sua testa, você quer ser selado com o nome de uma trindade ou com o nome de Deus e do Cordeiro? Leia Apocalipse 14, versículo 1. Algumas traduções vêm apresentando que é só o nome do Pai. Mas leia na João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel. Inclusive não é a tradução que eu estou com ela aqui agora. Mas leia, faça essa pesquisa, Apocalipse 14, versículo 1, e você vai ver ali que os salvos, que nome os salvos terão gravados em suas frontes? Os 144 mil, aqueles que vão vencer a besta e a sua marca e o falso sistema de adoração. Queria ter gravado esse vídeo há mais tempo, relutei muito em gravar esse vídeo, porque envolve outras pessoas, envolve outros ensinamentos, como eu coloquei aqui, esses trechos desses homens, os quais eu já disse que a única coisa que eu tenho contra é este ensinamento, talvez outro que choque com a palavra de Deus, mas eu não tenho nada, não é uma questão pessoal contra eles. Eu não tenho ódio de ninguém da Igreja Adventista, por mais que eu não possa mais congregar lá, porque me excluíram por ter defendido essa verdade lá. Mas eu continuo me reunindo em pequenos grupos. Não são muitas pessoas, mas Jesus prometeu que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, e não em nome de uma trindade, ali Jesus estaria, através de seu Espírito Santo, que ele concede a todos os que o obedecem, como diz as Escrituras. Não quer você também fazer parte desses? Que embora sejam poucos, seguem realmente o está escrito? Que Deus te abençoe na sua decisão, na decisão que você fará diante dessa pergunta. Que Deus te ilumine e que você não acredite meramente porque eu estou dizendo, porque você assistiu um vídeo na internet. Pesquise por si mesmo, ore e através das Escrituras, Deus ele lhe dará a iluminação do que realmente você poderá encontrar no céu. Se é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou se é realmente Deus e o Cordeiro, o Pai e o Filho, todos os santos anjos e todos os salvos de todas as gerações. Faça essa busca e que Deus o abençoe e o ilumine para que você compreenda toda a verdade. Agora nós vamos confirmar o assunto nos escritos da irmã Ellen G. White, para saber se, segundo ela, realmente no céu os redimidos verão, conhecerão ou até mesmo adorarão a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma trindade. Essa confirmação nos escritos de Ellen G. White não é necessária no sentido de embasar a nossa crença, porque a nossa crença ela é fundamentada suficientemente na Bíblia, nas Escrituras. Os escritos da irmã White apenas confirmam, corroboram a verdade que já está expressa, declarada nas Escrituras a respeito deste assunto. Não vamos examinar
tudo o que ela escreveu sobre a Trindade, mas apenas com relação ao contexto que foi apresentado nos vídeos dos pastores, dos instrutores bíblicos, dos pregadores, que nós apresentamos no vídeo anterior, declarando que no céu nós vamos conhecer, vamos adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma trindade. Então nós vamos aqui confirmar se existe base para isso nos escritos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que são os escritos da senhora Ellen G. White. À medida que eu for lendo aqui os textos, se você quiser tomar nota, quiser anotar as referências e tiver aí também os livros e puder acompanhar, é bom que você faça isso, né, para confirmar o que nós estamos dizendo. O primeiro texto ele está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 432, no finalzinho do livro, né, capítulo 78 do livro Testemunhos Seletos, volume 3, o capítulo tem como título A Recompensa do Esforço Diligente. Ele vem dizendo assim, o capítulo vem dizendo assim, né, nos escritos da irmã Ellen G. White: Meu irmão, minha irmã, insisto em que vos prepareis para a vinda de Cristo nas nuvens dos céus. Então note que aqui o contexto é um contexto escatológico, é um contexto futurista, né? Dia a dia alijai do vosso coração, ou seja, arrancai e retirai, né, do vosso coração o amor do mundo. Sabei por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparai-vos para o juízo, para que ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vós estejais entre os que o encontrarão em paz. Nesse dia, os remidos resplandecerão com o resplendor do Pai e do Filho. Note aqui, eu vou repetir essa frase. Nesse dia, os redimidos resplandecerão com o resplendor do Pai e do Filho. Tocando as suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestes acompanhado de seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi debalde. Então, no primeiro texto que nós lemos aqui, confirmando tudo o que nós vimos na Bíblia a respeito deste assunto, nós vemos que os redimidos vão resplandecer com a glória do Pai e do Filho. Naquele grande dia, não vai ter ali uma trindade projetando o seu brilho sobre os redimidos. Não vai ter ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo projetando o seu brilho sobre os redimidos. Já confirmamos isso na Bíblia e agora nesse texto aqui da pena inspirada. Vamos para mais um texto, esse agora eu vou ler aqui no computador. Ele está na meditação matinal Maranata, o Senhor vem. Se você não tem esses livros, você pode fazer a pesquisa também pela internet. Basta você escolher algum site, existem vários sites aí que disponibilizam os livros do patrimônio literário de Ellen White online. Você pode fazer essa consulta, como nós fizemos aqui para encontrar esse livro da meditação Maranata, o Senhor vem, que é uma meditação antiga, não temos acesso porque não é vendido mais, né? De 1976, do dia 28 de outubro, na página 314, que diz assim, preste atenção: preparai-vos para encontrar-vos com vosso Senhor em paz. Os que estiverem preparados receberão em breve uma imarcessível coroa de vida. Note que aqui, mais uma vez, um contexto escatológico, né? Assim como os pastores apresentaram no vídeo, né? Um contexto futuro. Mas olha o que ela fala aqui, qual é o encontro que nós teremos aqui? Os que estiverem preparados receberão em breve uma imarcessível coroa de vida e habitarão para sempre no reino de Deus, com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Note que ela aqui não coloca que nós vamos habitar também com uma terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo. De forma alguma. Eu vou repetir. E habitarão para sempre no reino de Deus, com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo.
Youth Instructor, dezembro de 1852. O instrutor da juventude, né? Dezembro de 1852. E aí tem uma reticências, porque a meditação ela foi feita com referência de outros escritos, né? Tem uma reticências e tem aqui um outro texto, nessa mesma página da meditação Maranata, página 314, do dia 28 de outubro. O texto continua dizendo assim: naquele dia, os remidos refletirão. Note que está no futuro. É um contexto escatológico, assim como aquele que foi apresentado pelos pastores, pelos pregadores, nos vídeos que nós vimos. Naquele dia, os remidos refletirão a glória do Pai e do Filho. Os remidos, assim como no texto Testemunhos Seletos, que nós lemos, aqui é basicamente até mesmo uma repetição daquele texto, vocês vão notar aqui para frente. É confirmado nessa meditação que os redimidos vão refletir, então, a glória do Pai e do Filho. Os anjos do céu, tocando suas harpas de ouro, darão as boas-vindas ao Rei e aos que são os troféus de sua vitória, os que foram lavados e embranquecidos no sangue do Cordeiro. Ressoará um canto de triunfo, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Entra nas cortes celestes acompanhado daqueles que redimiu, as testemunhas de que sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. The Review and Herald, 24 de novembro de 1904. E aqui é interessante observar que alguns defensores da Trindade, usando os escritos da Sra. White, dizem que após 1900 ela começou então a citar alguns textos que defendem então a Trindade. E nesse texto aqui de 1904 nós vemos claramente que num contexto escatológico futurista, os redimidos não vão refletir a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, mas vão refletir a glória do Pai e do Filho. Estarão no reino de Deus com Cristo e com os anjos, e com todos os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Então aqui não há espaço para uma terceira pessoa da Trindade, como é ensinado em nossos dias, né? Outro texto aqui agora nós vamos ler o de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui no livro Atos dos Apóstolos um texto que é muito bonito. É um texto fantástico. Lá no finalzinho, a página 590, diz assim: em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas se permanecerem na verdade, como revelada em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sobre o amplo abrigo da providência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos e os justos saírem triunfantes exclamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus serão a grande maioria. Então, como você percebeu, mais uma vez, em mais um texto, em um contexto escatológico, na eternidade, os redimidos estarão com Deus, com Cristo, com os santos anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos. Não quer você estar com eles? Eu quero. Mas para isso, às vezes, é necessário hoje enfrentar a grande maioria que está contra nós. Talvez eu estou falando para algumas pessoas que se sentem na minoria porque está defendendo essa verdade. Esse texto é um texto que nos ajuda e nos conforta, porque ele fala que em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como sempre tem sido, um pequeno rebanho. Mas quem está com Deus está com a maioria, porque todo o universo não caído, todos os milhares e milhares de anjos que estão ao lado de Deus e de Cristo, são a grande maioria. O que importa é estar do lado da verdade, mesmo se hoje aqui na Terra nós somos minoria. O próximo texto está no livro História da Redenção, página 432, também no final do livro História da Redenção. Esse livro História da Redenção ele é um livro fantástico.
porque do início ao fim ele apresenta a divindade como sendo apenas o Pai e o Filho, no contexto da criação, da redenção, de toda a história da redenção, e no fim, na consumação de todas as coisas, ele apresenta a divindade sendo composta apenas de Pai e Filho, né? Então aqui diz assim, nela, falando da cidade santa, né, é citado aqui o texto de Apocalipse 21, 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Como nós vimos na Bíblia, a Bíblia diz, é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui eles não concluíram o texto, né? Mas aí o texto continua agora com a pena da senhora White, dizendo o seguinte, o povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Então lembra que no vídeo que nós vimos do pastor, de um dos pastores que apresentam este tema, falando que no céu nós vamos conhecer o Pai e o Filho, ele fala que aqui na terra talvez a gente não consiga compreender, mas o importante é crer na Trindade, e no céu nós vamos conhecê-la plenamente, vamos ter o privilégio de conhecer o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele até faz assim o gesto com as mãos, né? Então, aqui nesse texto a senhora White é categórica em dizer que o povo de Deus tem então o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Não é colocado aqui uma terceira pessoa. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, 1 Coríntios 13, 12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então o conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de permeio. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Então, mais uma vez aqui uma contradição, né? No programa lá, que nós vimos o vídeo Na Mira da Verdade, o instrutor ele diz que no céu nós veremos a face de Deus Pai, de Deus Filho e, por dedução, do Deus Espírito Santo. Mas é uma dedução tendenciosa, porque a teologia trinitária, ela interpreta que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. E aí, por dedução, eles colocam essa terceira pessoa ocupando o trono celestial, essa terceira pessoa no céu, e ensinam que os salvos vão ver a face das três pessoas. Mas não vemos isso na Bíblia e não vemos isso nos escritos oficiais da denominação, nos escritos da irmã White, como nós vimos aqui no livro História da Redenção. Mas são apenas esses textos? Não. Existem muitos outros textos que dão conta de que a divindade é composta apenas por Pai e Filho. Mas nós estamos aqui mostrando alguns que apresentam este assunto no contexto escatológico, no contexto futurista, né? Na eternidade, quando os redimidos estarão gozando os privilégios e a recompensa eterna. No livro agora, O Grande Conflito, esse texto que nós citamos aqui do História da Redenção, ele também está no livro O Grande Conflito, a página 676, tá? Se você quiser conferir, pode fazê-lo. Agora, o próximo texto que vamos ler aqui, ele está no livro O Grande Conflito também, página 678. O Grande Conflito é um livro muito conhecido, né? Um best-seller internacional, já foi lido por várias pessoas, em várias línguas. Eu, particularmente, é um dos meus preferidos, eu já li 4 vezes o livro O Grande Conflito, e é um livro que mostra para nós também que, na eternidade, não conheceremos e não adoraremos 3 pessoas, uma trindade, mas apenas o Pai e o Filho, né? Diz assim, a última página, e ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Então, um dos argumentos, né, dos pastores, dos professores, dos pregadores, é de que se a gente não entender aqui no céu, vamos apenas acreditar. Ou melhor, se não entendemos aqui na terra, né, vamos apenas acreditar, porque no céu nós vamos entender. Mas aqui nós vemos claramente, a senhora White diz que ao transcorrerem os anos da eternidade, nós teremos mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo, e não de uma trindade, e não de 3 pessoas, né? Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas
da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro, e milhares de milhares e milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. Lembra que nós lemos em Daniel capítulo 7, ali onde milhares de milhares estavam em torno do trono do ancião de dias e o serviam? Aqui nós vemos mais uma vez mesclado aqui na interpretação, no relato da irmã White, esses milhares de milhares e milhões de milhões. E aqui no parágrafo seguinte, ela cita o texto de Apocalipse 5,13, que também nós lemos, no vídeo anterior, que diz: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado no trono, sobre o trono, aqui vem dizendo nessa tradução, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5,13. Então, mais uma vez aqui, um texto bíblico inserido nos escritos da irmã White, comprovando para nós que no céu ninguém vai adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém. E o último parágrafo: o grande conflito terminou. O pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e gozo, declaram que Deus é amor. Então, por que agora nós temos que, infelizmente, testemunhar homens se levantando para dizer que no céu veremos e adoraremos uma trindade? Isso já foi profetizado que ia acontecer. Nós vamos agora acompanhar isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, esse livro aqui, olha. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 398, vem dizendo assim: haverá mesmo entre nós mercenários e lobos disfarçados em ovelhas. Entre nós quem? Entre nós, adventistas do sétimo dia. Haverá mercenários, lobos disfarçados em ovelhas. Note que o mercenário, ele não tem amor pela ovelha, ele é diferente de pastor. O mercenário está interessado no salário e não na ovelha. Aqui a senhora White é clara a respeito de quem ela está falando. Os lobos disfarçados de ovelhas não são leigos que estão apresentando essa verdade às pessoas, na igreja ou fora dela, não. Os mercenários e os lobos disfarçados em ovelhas são aqueles que recebem, mas não têm interesse pela ovelha, ele só quer extrair da ovelha. Que persuadirão alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Note que aqui eles vão usar de persuasão para que alguns do rebanho de Deus sacrifiquem a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos e arraigados e firmados na verdade serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos. Quem são os condutores cegos que Jesus repreendeu duramente em seu tempo? Eram os sacerdotes, eram os líderes religiosos, eram os pastores de sua época, os guias cegos dos cegos. E os ímpios, os desdenhadores que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Agora veja você a seriedade desse texto. Eu não estou aqui querendo rotular ninguém. Eu não posso dizer que os pastores, os pregadores apresentados no vídeo anterior são mercenários, são lobos. Eu não posso afirmar isso porque eu não conheço o coração deles. Eu não sei o porquê eles estão ensinando dessa forma. Se eles estão enganados ou se eles estão enganando conscientemente, sabendo a verdade, eu não sei. Mas Deus conhece os corações. Conhece os corações de cada um. Mas foi profetizado
que homens iriam persuadir as pessoas a sacrificar a outros deuses, e surgiriam desdenhadores, pessoas que duvidam, que desprezam a soberania do ancião de dias. Por que soberania? Tiram o ancião de dias de sua soberania suprema e coloca sobre o trono um falso Deus. Quando nós vimos lá em Daniel capítulo 7, a existência de vários tronos, e também em Apocalipse, vemos que tem 24 tronos sobre os quais vai assentar os 24 anciãos. Os 12 apóstolos também, Jesus disse que eles sentariam sobre 12 tronos e julgaria as 12 tribos de Israel. Os redimidos, lá em Apocalipse 20, versículo 6, se eu não me engano, também vem dizendo que os salvos, os redimidos, vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, vários tronos existem no céu. E Jesus falou que quem vencer vai sentar com ele sobre o trono dele, assim como ele venceu e sentou com seu Pai no seu trono. Mas nós não vemos em momento nenhum o chamado Deus Espírito Santo ocupando um trono no céu. Você pode estudar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, que você não vai encontrar esse versículo afirmando isso. Então, quem é esse falso Deus que eles estão colocando sobre o trono, que a irmã Ellen G. White profetizou? Seria o chamado Deus Espírito Santo? Ou o Deus Trino, que é louvado e adorado através dos hinos que têm sido cantados atualmente na igreja? É algo sério a se pensar. Talvez, quem sabe, você está até estarrecido com o conteúdo desse vídeo. Talvez, quem sabe, você está preocupado. O meu objetivo aqui não é alarmar você, não é escandalizar você, não. Mas o meu objetivo aqui é fazer com que você compreenda que no céu não existe uma trindade. Nunca existiu e nunca existirá, e você nunca conhecerá uma trindade no céu. Talvez, quem sabe, você já teve acesso a informações como essa, ou talvez nunca teve. Talvez, quem sabe, agora você começa a pensar, mas o que eu vou fazer agora? E a minha família? E os meus amigos? Será que eles vão aceitar isso? Ou às vezes você já ouviu sobre isso e recusou porque você tem medo da rejeição das pessoas, assim como você observou a rejeição na vida de outras pessoas que defenderam essa verdade e foram excluídas da igreja. Sabe, eu quero dizer para você que essa é uma decisão muito séria. Eu já tomei a minha decisão há quase 3 anos atrás, no início do ano de 2013, e agora, em julho de 2016, eu afirmo a você que pessoas têm tomado decisões como essas, têm rompido com o falso Deus e têm se preparado, começando aqui, para adorar o Deus verdadeiro e ao seu Filho unigênito, não só aqui, mas também na eternidade. E eu quero ler agora um último texto aqui para você, que vem dizendo assim: a afeição natural por parentes e amigos não poderia levar nenhuma pessoa que busque a luz a rejeitar a luz, desonrar a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Tem você deixado com que a afeição natural por parentes e amigos faça com que você abandone a luz após ter tido acesso agora a essa luz? Aqui vem dizendo que com isso as pessoas têm rejeitado a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Olhando para o alto, meditação matinal de 1982, 26 de janeiro, página 31. O texto continua dizendo: toda desculpa possível para a desobediência será formulada por homens que escolhem, como muitos fizeram no tempo de Cristo, o favor dos homens antes que o favor de Deus. Sabe, às vezes é difícil enfrentar o escárnio das pessoas. Às vezes é difícil enfrentar a rejeição das pessoas. E por isso muitos escolhem, como escolheram no tempo de Cristo, o favor dos homens ante o favor de Deus. Se alguém prefere a esposa ou os filhos, o pai ou a mãe, antes que a Cristo, essa escolha perdurará por toda a eternidade, com todo o seu peso de responsabilidade. Todos quantos têm fé genuína serão testados e provados. Olhando para o alto, meditação matinal de 1982, 26 de janeiro, página 31. Você não pode tomar essa decisão pela sua esposa ou pelo seu esposo, pelo seu filho ou pela sua filha, pelo seu pai ou pela sua mãe, pelo seu amigo, pela sua amiga, pelo seu pastor ou por quem quer que seja. Cada pessoa será testada e provada individualmente. Que Deus te abençoe e te ajude para que você entenda que o Deus que nós veremos no céu
não é um Deus trino, mas é o Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe.